Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu estou muito feliz de vocês estarem acessando o meu canal e também usufruindo do nosso quadro, do nosso conteúdo, do Fica a Dica, né? O nosso quadrozinho aqui, que nós estamos dando algumas dicas de literatura para quem se interessa por literatura, para quem vai fazer processo seletivo, né? É uma dica para que você daí siga e faça a sua pesquisa e faça o estudo da maneira que você achar melhor, tá bom? Hoje nós vamos falar, mas não esqueçam, tá, gente, de compartilhar o nosso canal, se você achar que vale a pena, de você dar o likezinho, que é para o YouTube entender que nós estamos aqui, tá bom? Faça os seus comentários, que é super importante, tá? Que a gente quer saber muito o que é que você acha, o que lhe interessa, tá bom? Se você tem alguma dúvida, certo? E assim, não esqueça também de sempre que você sempre se inscrever, né? Basta inscrever uma vez, entre aspas. Na verdade, às vezes a inscrição, o YouTube tira ou some, e aí muitas vezes você precisa fazer de novo a sua inscrição, tá? Então fique sempre de olho se você continua inscrito no canal, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar ainda do romantismo, né? Romantismo brasileiro, com a segunda geração romântica, que também é muito importante, também tem textos importantíssimos, interessantíssimos, né? Como nós temos aí como destaque o nosso querido Álvares de Azevedo, que é aquele autor gótico, deprimido, né? E muito com textos falando do egocentrismo, né? Dele. O Gonçalves Dias, na primeira geração, falou, tinha as suas saudades, mas falou bastante da pátria. Mas aqui o Álvares de Azevedo, ele vem com o eu poético, né? O eu sentimental muito forte, muito bastante exacerbado. O que se destaca aí nesse período, os autores, né, são Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, tá? O Álvares de Azevedo, ele se destaca muito com o texto Lira dos 20 anos. Procurem, se você quiser na internet, se você quiser na biblioteca, né, ou em vários setores, vários contextos de pesquisa. Procure a obra Lira dos 20 anos de Álvares de Azevedo, que você vai se deparar com textos interessantíssimos, tá? Outra característica também aí na segunda fase do romantismo brasileiro, né, e mundial, porque as características elas vêm, como eu já disse para vocês, na literatura brasileira, portuguesa, literatura inglesa, né? E o que teve também, né, no romantismo brasileiro uma influência muito grande da literatura inglesa, e vem com aquela característica do amor inatingível, né? O Álvares de Azevedo vê a morte, isso é questão de prova, gente, a morte como solução para os seus problemas, tá? Isso é muito forte na obra de Álvares de Azevedo, né? Aquele autor deprimido, né? Um poema muito importante, que vem muito nas provas também, é chamado Se Eu Morresse Amanhã. Procure este poema também de Álvares de Azevedo, que normalmente, como eu disse para vocês, eles aparecem nos processos seletivos, em todas as provas onde vem o romantismo brasileiro, tá? Então, gente, uma característica também super importante aí na segunda fase, né, do romantismo brasileiro, que são 3 fases, é o ultrarromantismo, tá? Uma linguagem subjetiva, como eu falei para vocês. Quando vier em prova, linguagem subjetiva, o subjetivo é o eu, é o sujeito, tá? Subjetivo quer dizer sujeito, o sujeito fala,
tá? Não é o objetivo. O objetivo é mais geral, né? Mas o subjetivo, quando se fala do subjetivo, está se falando do sujeito, é o sujeito falando, tá? É o egocentrismo, é o eu, é o exagero, no caso aqui do Álvares de Azevedo, exagero sentimental, sofrimento amoroso, temática da morte, como eu já falei para vocês, né? Uma depressão, isso é Álvares de Azevedo, tá? Se no meio, digamos que numa opção de questão, venha tudo isso, mas venha uma alegria momentânea, digamos, essa questão, ela não é a verdadeira, ela é uma pegadinha, tá? Mas nós sabemos que nós vamos marcar a questão que estiver mais correta. Mais dificilmente, muitas vezes tem várias corretas, mas tem a mais correta, né? Aquela questão é que é a certa. E então, mas não esqueçam de que se vier uma alegria momentânea de Álvares de Azevedo, isso não está nos textos dele. Como eu disse para vocês, ele poderia, fora, até ter momentos de alegria, mas nos textos que é o que nos interessa nas provas, o eu poético falando, tá? A licença poética falando, escrevendo, a licença poética no autor, é o que nos interessa para as provas, tá? O eu poético fala, isso pode vir numa questão, né? O eu poético fala isso, em relação a qualquer período literário, né? A qualquer autor literário, sim, está certo, é o eu poético que fala, tá? Ele pode dizer assim, que tem uma opção, Álvares de Azevedo falou tal coisa, e na outra opção, como eu digo para vocês vão marcar a mais completa. E na outra questão vir, o eu poético diz, então vai valer o eu poético, porque nós consideramos nos textos, quando nós vamos marcar, fazer a prova, escrever, ou que seja objetiva ou subjetiva, nós vamos claramente valorizar, logicamente, o texto poético, o eu poético, né? A licença poética que invade o autor e ele escreve, tá bom? Tenho muito cuidado com essa questão do nome do autor estar numa questão e o eu poético. Como a gente vai marcar a mais completa, se não em questão nenhuma estiver eu poético, tudo bem. Se resolveram falar Álvares de Azevedo, ok. Mas se tiver questão falando eu poético e Álvares de Azevedo, vocês vão optar pelo eu poético que está falando, tá? Mas não esqueçam de ver o restante da questão, tá bom? Porque pode ser que seja pegadinha, coloque o Álvares de Azevedo numa questão completa e o eu poético numa questão incompleta para fazer uma pegadinha, tá? Então tem que observar tudo isso, ok? Gente, a segunda geração ainda fala de Casimiro de Abreu, que também foi outro destaque, tá? Na segunda geração romântica brasileira. Característica do Casimiro de Abreu é a saudade da infância. Não esqueçam disso, isso vai aparecer numa questão que fale de Casimiro de Abreu, seja no colégio, seja em processos seletivos fora do colégio, vai aparecer a tristeza da vida e a saudade de sua pátria. Lembrem que os poetas do romantismo brasileiro, eles são muito patriotas, muito saudosos da sua pátria, uns fora do Brasil, como Gonçalves Dias, outros aqui no Brasil, tá? Então, o destaque do poema, né, de poemas, em relação aos poemas do Casimiro de Abreu, chama-se Meus 8 Anos. Se cair numa prova, se vier numa prova, Meus 8 Anos é um dos poemas mais conhecidos de Casimiro de Abreu, ok? Tá? Ele fala da irmã, da família, da saudade, tá bom? O Álvares de Azevedo também fala, se eu morresse amanhã, minha irmã, minha mãe ficariam muito tristes. Então, eles têm essa característica no romantismo brasileiro, ok? Não esqueçam das dicas, tá bom? Então, o nosso Fica a Dica de hoje, da segunda geração romântica, sobre a segunda geração romântica, encerra por aqui.
Beijos a todos.